às vezes a gente tem um sonho que não é bem mesmo o nosso sonho, né? O sonho que a gente acabou comprando dos outros, né? Pegando emprestado. Então, quando a gente busca no externo, esse sonho ele não está alinhado com o nosso próprio eu. E é possível que você já tenha até começado um caminho de busca interna, de buscar no interno, seja ela procurando ajuda, uma terapia, um curso, um coach, um trabalho, para essa busca no interno. Mas eu posso dizer que é possível que essa busca que você faça no seu interno, no interior, ainda não tenha um método eficiente, eficaz, que te traga realmente os resultados que você quer, que te leve realmente para a concretização desse teu sonho sagrado. Eu conheço muito nesse tema, né, das terapias e tudo, e eu vejo que muitas vezes a gente passa bastante tempo trabalhando o sentimento e a consciência do sentimento, né? Cuida dessa criança ferida e traz a consciência, a luz da consciência para o sentimento, e a gente fica bastante tempo girando um pouco, às vezes até em círculo, entre o sentir e o pensar, né? Entre a consciência do sentimento e a expressão do sentimento. E isso tem a ver com o que a gente fala na antroposofia, com o corpo astral. É muito importante que esse corpo seja curado, né? Os sentimentos sejam expressos, que haja luz da consciência para esses sentimentos. Mas isso sozinho não te leva para a vida do seu sonho sagrado. É preciso outros elementos, né? Então, esse método que você busca, talvez, ele não esteja completo, né? Ele ainda não seja realmente eficaz para que o seu sonho sagrado venha se manifestar aqui na Terra. E a gente veio aqui hoje para compartilhar um pouco de um método que a gente construiu, né? Então, mais para frente, fica com a gente que esse método vai ser apresentado em detalhes para você conhecer um método que integra esses diversos aspectos que você precisa, né? Diversos pilares, os 4 pilares, para que você empreenda e viva, né, a transformação que você precisa, que você deseja, o seu sonho sagrado aqui na Terra. E só para que vocês tenham um gostinho do que pode ser isso, eu vou apresentar para vocês o vídeo de uma pessoa que fez um trabalho comigo, a Patrícia fez um trabalho de coaching biográfico, que é apenas uma parte desse método, mas que já teve muitos resultados em pouquíssimo tempo, né? Em poucos meses, grandes resultados. Então, deixo vocês com a Patrícia para vocês conhecerem o resultado dela. Mudou tudo. Na verdade, só não mudou o meu trabalho, né? Eu continuo dando aula na UX, mas depois, a gente encerrou em março de 2019, quando a gente encerrou o trabalho da autobiografia, então eu estava começando um relacionamento com o Matheus. Então, em seguida, já em agosto, eu já me mudei para Caxias, vim morar aqui com ele. Eu estava gestando isso também, e eu coloquei nos trabalhos da autobiografia um projeto que é lá em Minas, Saulo, do Caminho do Sertão, que é um projeto que a gente faz uma caminhada a pé de Sagarana ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Então, eu encarnei naquilo, eu disse, eu quero um projeto que ia me colocar em contato, inclusive, com o meu projeto de tese, com aquilo que eu estava gestando, né, enquanto projeto de tese. Então, eu fiz a seleção, consegui passar. Então, eu fiz o Caminho do Sertão, dali nasceu meu projeto de tese, dali eu passei no doutorado. Eu vim morar aqui em Caxias, então eu e Matheus, a gente está junto há quase 3 anos. Eu acho que essas foram as maiores mudanças, assim, sabe? O casamento, né? Assim, a gente não casou de ainda fazer rito, né? Ainda não, mas o casamento e
o meu doutorado, assim, que na verdade não é só um projeto de doutorado, sabe, Saulo? Para mim, assim. Eu acho que essas foram as maiores mudanças. E mudar de cidade, né, no caso também. Essas são pequenas, um pequeno exemplo, mas de uma grande transformação de vida, né? Uma grande transformação de vida que a Patrícia viveu logo depois do coaching biográfico. E eu quero mostrar para vocês também um outro exemplo, uma outra experiência, que foi a experiência do Alex, que fez o coaching com Saulo. E ele teve uma experiência muito linda de encontrar o propósito dele. Então, deixa ele contar. When I started the process with Saulo, I was struggling to work out exactly what it was I was trying to do. I knew that there was something particular I wanted to do, and the coaching process helped me really begin to focus in on what mattered for me. So values, in particular, values, limiting beliefs, and in the end, by something like the 6th or 7th session, I found myself telling myself what my purpose was, something that I've been searching for 10 years or more. And it was so very simple, but very powerful. And it did spring directly from some of the activities that Saulo worked with me on. So after a decade of trying to find having that is just the most beautiful gift imaginable, because it will stay with me. So from going from a position of trying to create something work-wise from scratch, something of my own from nothing, talking about this with various people, including the director of the company I work for part-time, has then led to the possibility of me working for the company I work for full-time, to probably do something very similar and evolve it into what I need to do, which is amazing because it takes away all of the difficulties of how do I earn income from it, support the family from it, and it gives me the chance to evolve and develop something in a safe way, where I'm not putting my family's security completely on the line. O Alex, ele traz essa importância de quando a gente conhece o nosso propósito e sabe falar dele, as oportunidades aparecem, as parcerias chegam para que esse propósito se manifeste na Terra. E agora eu vou apresentar para vocês um outro vídeo, que é a Emma, que é uma das poucas pessoas que fez trabalho tanto comigo quanto com o Saulo, né? E ela vai contar um pouco das experiências e das transformações que ela viveu na vida dela. O trabalho que fiz com a Marina e o Saulo, eu vivia muito para os outros. O tempo tinha esse desequilíbrio na minha vida, de saber que tinha que fazer qualquer coisa por mim mesma e com os meus próprios projetos, mas estava muito ligada à minha família, ao meu filho, ao meu marido, e havia um grande vazio em mim. A minha vida hoje mudou muito. Eu tenho mais consciência de poder fazer para mim própria, quer dizer, gerir quando tenho problemas interiores ou emocionais, ou que há travessias de momentos difíceis. O trabalho com o Saulo deu-me muitas ferramentas que eu utilizei e que foram vitais durante o confinamento para gerir a minha vida interior com tudo que se passava lá fora, e foi aí que senti mesmo a importância e o poder de todas essas ferramentas que eu uso agora de maneira cotidiana e que me permitem viver de maneira mais fluida, com mais simplicidade, e também sentir que eu posso fazer para mim, que eu tenho essa capacidade de fazer para mim própria. Posso ser independente, autónoma, e são ferramentas que me dão essa autonomia no cotidiano e na minha vida de maneira concreta, mesmo muito concreta.
E sei também agora que quando tenho um projeto, sei como construir o projeto, sei como avançar, como pôr isso, planificar o projeto, quais são e guardar esse foco nesse projeto. E continuar, mesmo se tudo não avança como é, tenho uma confiança que vai continuar e que as coisas estão postas na vida e que a vida também tem a sua parte a fazer, mas que eu posso fazer a minha parte e tenho esse poder de a fazer. Portanto, foi um trabalho que mudou a minha relação à vida, a minha relação ao meu poder pessoal e à minha capacidade de agir para mim própria, e também reequilibrou tudo o que se passava na minha família, reequilibrou todas as partes de mim, porque eu também deixei espaço ao meu marido, ao meu filho, para terem espaço para eles os dois, quando eu vivo, tenho para viver só para mim, e depois há partes que vivemos juntas. E há uma grande noção também que aprendi, que é o equilíbrio. Equilíbrio de todas as partes. A família, o trabalho, os lazeres, o que me nutre, as relações, todas essas partes de mim. Não podia, ao princípio nunca poderia ter imaginado toda a riqueza e toda a mudança e a transformação que se operou em mim. É mesmo um caminho e não é... Fico comovida. Porque há gratidão, há uma grande gratidão. E porque são prendas que eu recebi. Também tive a coragem de... Recebi essas prendas, mas também tive a coragem de decidir, de fazer esse caminho com eles. E foi uma decisão também que foi interior, que foi financeira, mas foi um investimento que eu fiz em mim própria. Isso é importante. É importante porque quer dizer que nesse lugar em que eu investi em mim, que tomei essa decisão, tomei a decisão de acreditar também em mim, que é possível para mim, que eu mereço também, que mereço me encontrar, fazer esse caminho, encontrar soluções. E também há uma coisa que é uma grande riqueza, é que esse trabalho que se começa agora, que é um trabalho que eu comecei com a Marina e continuei com o Saulo, nunca para, continua. E o Saulo tinha-me dito isso e ao princípio eu não percebia, porque eu tinha também medo das coisas que param e depois que os trabalhos que se faz com um terapeuta ou com um terapeuta, uma vez que se para, então aí há um vazio e o que é que se passa depois, se cria uma dependência ou se cria autonomia. E já tinha experimentado trabalhos que criavam para mim dependência. E esse trabalho, uma vez que acabou, que tem um princípio e um fim, também é importante. E continua para mim, porque são ferramentas que eu continuo a utilizar sempre e que estão vivas, não foi só durante o trabalho. E continua. É como se abriram-se portas, eles ajudaram-me a abri-las e agora elas estão abertas e eu utilizo tudo o que aprendi. Gratidão, Imá, por esse depoimento tão lindo, né? Que nos traz muita força, né? Muita gratidão por essa partilha. E a verdade, minha gente, é que cada uma dessas pessoas viveu só uma parte desse método que a gente vai apresentar hoje. Então, cada uma experimentou um pedacinho de toda essa construção que eu e Saulo a gente vinha tecendo ao longo desses 4 anos, né, que estamos gestando esse projeto. E vejam só quantas transformações, né? Imagina quando tiver um método inteiro, né? Então, assim, esse método que a gente vai apresentar, né, mais para frente, vocês vão ter um pouco de noção do que ele pode vir a transformar, porque essas pessoas que vocês viram agora só vivenciaram uma parte dele. Mas
Antes de falar do método em si, eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco como que surgiu esse método, né? Como é que surge a Lanterna Biográfica e qual a história que tem por trás dessa construção desse método que a gente vai apresentar hoje, para vocês tomarem rumo na vida de uma vez por todas. Chega de desculpas. Vou chamar Saulo para contar essa história, que ele é um bom contador de histórias. Obrigado. Quando a gente se conheceu, Marina e eu, Marina já era um coach organizacional, eu já era professor de empreendedorismo, já fazia coaching com estudantes e aspirantes a empreendedor, e a gente se conheceu, se apaixonou, e a gente tinha um sonho, né, que talvez seja o seu sonho, né, e que era o sonho, na verdade, de ser feliz, né, de todo casal que começa, né, uma relação. A gente queria ser feliz, e para a gente isso era ser realizado nos nossos trabalhos, era ter filhos, era ter saúde, era ver os nossos filhos crescendo com saúde, com uma boa educação. A gente tinha um sonho que era morar numa casa, na época que a gente se conheceu, a gente morava num apartamento pequenininho na cidade, a gente queria morar numa casa grande, no campo, com jardim, né, perto da natureza, né? E pouquinho a pouquinho a gente foi dando passos na direção desse sonho. Mas, gente, a realidade, vocês sabem, nem sempre ela é igual ao sonho, né? A realidade, ela às vezes é dura, ela tem limitações e desafios grandes, né? Então, a gente foi tentando realizar esse sonho, mas sem muita estrutura, né? Por mais que a gente fosse já coach, já dava aula de empreendedorismo, é impressionante como a gente, às vezes, ensina para os outros, mas não aplica para a gente e não faz essa transformação das coisas que precisa e, às vezes, não descobre aquele detalhe que falta, aquela coisa que falta. O fato é que a gente viveu também muito estresse. Acho que, como todo mundo, né, a gente viveu muito estresse financeiro, né, a gente deu passo para comprar casa, e depois disso, meu amigo, eu estava devendo e estava sem conseguir pagar as contas do mês. Todo mês estava no vermelho, né? Estava estressado pra caramba. A gente teve nosso filho e os primeiros meses do meu filho eu nem tenho lembranças, porque eu estava muito estressado. A gente mudou mais para mais longe de onde eu trabalhava, e aí eu pegava muito trânsito. Eram muitos quilômetros de estrada para ir trabalhar. E eu estava ficando muito frustrado no trabalho também naquela época. Eu estava fazendo um trabalho que eu não via mais sentido naquilo. Não me sentia reconhecido, não me sentia valorizado na escola onde eu trabalhava. Marina fez a escolha, ela queria ser mãe 100%, ela fez essa escolha, mas logo depois também ela ficou frustrada, porque ela também queria continuar trabalhando, e a gente não tinha tempo para a gente, né? Não tinha tempo, nem eu não tinha tempo para mim, ela não tinha tempo para ela, e a gente não tinha tempo nem de curtir nada juntos, era uma correria danada, né? E as coisas foram se acumulando, tá? E é engraçado que a Marina até falou, em algum dos vídeos, ela falou do ponto fênix, né? Essa passagem que ocorre por volta dos 33, era mais ou menos nessa época na minha vida. Né, dos 33 anos, mais ou menos, não foi exatamente, mas foi por ali. E o fato é que chegou num ponto que eu estava à beira da depressão, porque eu chegava em casa cansadíssimo do trabalho, do trânsito, preocupado com as contas para pagar, e a minha esposa estava cansadíssima de só ser dona de casa, e a gente não via solução para aquilo. E foi aí que eu comecei a procurar na internet cursos de desenvolvimento pessoal online. E olha que eu tinha um pé atrás danado com o curso de desenvolvimento pessoal, embora eu nem soubesse o que eu já estava fazendo, né? Com os meus alunos e com as pessoas que eu ajudava a criar a empresa. Mas aquilo para mim foi assim, eu estava num momento que eu precisava mesmo, e foi para mim
uma escolha que era assim, eu não queria fazer nada que eu precisasse me deslocar, porque eu iria sobrecarregar ainda mais a Marina, e eu ficando longe, e eu comprei um curso de desenvolvimento pessoal. Me fez muito bem. E, gente, eu sou pesquisador. Então, quando eu começo a aprender uma coisa, eu não paro, eu vou pesquisando mais e mais. Eu li todos os livros que o cara desse curso recomendava. Tá? E eu fui atrás de mais curso. E eu fui ver com quem que ele treinou, fiz mais curso. Né? E aí eu fui fazer... Eu já era coach, mas eu fui fazer mais formação de coach no Brasil, na Inglaterra. Tá? E a gente reorganizou completamente a nossa vida. Eu comecei a aplicar aqui tudo que eu aprendia. E é engraçado, porque tinha coisas que até eu já sabia, mas não aplicava. Por exemplo, fazer planejamento. Né? Eu estudo administração há mais de 20 anos. Então, faço planejamento de organizações, planejamento estratégico, plano de negócios, plano de carreira, tudo isso eu já fiz. Mas, quando chega dentro de casa, pergunta se a gente faz ou tem o hábito de fazer um plano para a família. Um planejamento familiar, de como a gente vai viver na semana, no mês, nos próximos anos. A gente não tem, muitas vezes, esse hábito, e às vezes a gente nem sabe como fazer. Né? Mas a gente começou a fazer, e a gente começou a aplicar um monte de coisas, dessas ferramentas que a Emma falou no vídeo dela, né? A gente começou a aplicar aqui. E foi dando muito certo. Marina voltou a trabalhar. Marina abriu ateliê aqui em casa. Ela foi fazer mais especialização, fez toda a formação de coaching biográfico, se encontrou nesse tipo de coaching, e a gente começou a viver outra vida, outra vida. Hoje eu não tenho mais nenhum problema financeiro, tá? Muito tranquilo, graças a Deus, e graças a esse trabalho, né, que a gente faz, né, com a gente mesmo, começando com a gente mesmo. Não tenho mais nenhum problema financeiro, tenho investimentos, tenho a tranquilidade financeira, né? Faço isso aqui porque eu amo, né? E é uma outra realidade, tenho tempo com a família, né? Passei muito tempo com o meu filho, passo muito tempo com a minha filha, né? A gente tem tempo de qualidade juntos, né? E isso é muito importante, muito importante. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque, vários motivos. O principal é que a gente acha que todo mundo merece, tá? Sendo muito sincero, acho que todo mundo merece isso, né? E o que aconteceu com o tempo é que a gente foi aplicando essas ferramentas no nosso processo de coaching, com as pessoas que a gente acompanhava, foi dando muito certo. E a gente começou a ver que a abordagem do coaching da Marina, com o coaching biográfico, e a abordagem que eu tenho, são muito complementares, né? E a gente começou a ver resultados muito bons, assim, quem passava por um, passava por outro também, né? Trabalhava com os dois, tinha um contato com os dois. E a gente começou a bolar essa ideia de fazer um curso juntos, porque também atender todo mundo um a um demanda muito tempo, e a gente também quer ter tempo para a gente, né? E, gente, já faz 4 anos que a gente começou com essa ideia e botando esse método no lugarzinho certo. Marina é muito perfeccionista e eu também. E a gente colocou tijolinho por tijolinho para construir esse curso de Lanterna Biográfica. E a gente começou a identificar o que dava certo, quais eram os principais fatores que faziam as pessoas mudar mesmo e tomar um rumo na vida delas. E a gente identificou 4. E são esses 4 pilares que eu vou compartilhar com você agora. Pronto, estão vendo? Os 4 pilares, é uma grande bússola. Eu coloquei essa imagem da bússola, tá legal? Porque a bússola tem 4 pontos cardeais, né? E durante muito tempo era um instrumento que a gente tinha, né? Que o ser humano tinha para se orientar na vida, né? Ela tem o norte, sul, leste, oeste. E dava até para a gente associar esses 4 pilares que a gente vai compartilhar com você aqui, dá para associar com essas direções, tá legal? Do norte, sul, leste, oeste. Então, pega papel e caneta para anotar. Esse conteúdo é super, super valioso, super importante. Legal? Eu vou chamar a Marina, a gente combinou aqui que ela vai apresentar 2, tá? E eu vou apresentar 2.
E você vai ver depois que dentro do curso do Lanterna Biográfica a gente trabalha todos esses 4 pilares, tanto ela quanto eu. Né? Tem uns que a gente vai mais, que é mais ela, tem uns que são mais eu, mas no fundo o trabalho da gente está ali, ó, em sintonia para trabalhar esses 4 pilares. Bem, amor, fala aqui dos pilares. Então, vamos falar do primeiro pilar. Bom, não tem ordem, né? Eles vão juntos, mas o primeiro pilar, né, que a gente colocou nessa bússola, é a biografia, né? O coaching biográfico de base antroposófica, baseado na antroposofia, e a gente estuda profundamente a sua biografia, né? Os setênios, as passagens importantes, as crises, e quais são os principais recursos que tem dentro da sua própria história, dentro da sua própria biografia, que te apontam um caminho, que te apontam a tua vocação, a tua missão, as tuas missões ao longo da vida, né? Porque a vida, ela vai trazendo diferentes missões. Às vezes a gente tem diferentes missões em áreas diferentes da vida, ou em momentos diferentes, em idades diferentes. E a gente usa como suporte para o estudo da biografia, das leis biográficas, essa carta da vida, né, que vocês estão vendo aí pequenininho, mas no curso a gente aprofunda e mostra em detalhes. E a partir da carta da vida, a gente trabalha todos os setênios, começando pelo nascimento do eu. Começando por volta dos 21 anos, que é quando nasce esse corpo do eu, que é esse corpo da consciência, esse corpo do que eu vim fazer aqui na Terra. Né? E é com essa força de consciência que a gente vai olhar toda a biografia, passando, né, por baixo, pelo setênio dos 21 aos 28, 28 a 35, 35 a 42, e depois, mesmo que você ainda seja um pouco jovem, você aproveita, porque a gente vai fazer os setênios em espelhamento. Então, vai ser dos 42 aos 49, que vai espelhar com os 14 aos 21, dos 49 aos 56, que vai espelhar com 7 a 14, e dos 56 aos 63, espelhando com os 0 aos 7 anos. E nesse espelhamento, a gente vai olhar a primeira fase da vida, que é a infância, né? Na antroposofia, a gente fala que a infância são os 3 primeiros setênios, né? Então, dos 0 aos 21 anos. A gente vai olhar essa primeira fase da vida a partir da força do eu. Então, não é a partir da criança, é a partir dessa força do eu, do que eu vim aqui fazer na Terra e de quais são os elementos que a minha própria biografia já me apontam. Então, a gente vai fazer esse trabalho, esse percurso com esses setênios, e na sequência vai ter um outro módulo dedicado só à vida após os 63 anos, que a gente chama de uma nova vida, né? Livre de karma. Então, desde que a gente consiga, né, fazer as pazes com essa curva dos 0 a 63, né, liberar, curar, nutrir o que precisa ser nutrido, inclusive conhecer essas leis biográficas para que você possa fazer as melhores escolhas para o seu momento atual de vida. Né? E que você possa, inclusive, fazer escolhas que possam favorecer que você tenha uma vida melhor nos próximos setênios também. Então, esse é o trabalho da biografia de base antroposófica, que vamos fazer compartilhando as leis biográficas, mas também com exercícios práticos, exercícios de meditação, exercícios, atividades artísticas, para que você possa integrar esse conhecimento realmente na sua vida, mas ter os elementos, as ferramentas, para que você possa utilizar mais para frente também, nos próximos setênios. Vamos falar do segundo? O segundo ponto, o segundo pilar que sustenta esse trabalho da lanterna biográfica é o seu propósito. Encontrar o seu propósito, a sua vocação. Né? Então, esse trabalho de alinhar
o seu fazer no mundo, a sua ação no mundo, com o seu propósito, com a sua vocação, perceber e escolher conscientemente quais as missões que você vai se engajar, né? Conhecer qual é a motivação que você tem, quais são as suas motivações, o que é que te motiva para a ação. Esse é um trabalho assim fundamental. Dentro da lanterna biográfica, quem está achando que está sem rumo na vida porque não sabe direito o seu propósito, sua vocação, pode ter certeza que aqui isso é resolvido, porque tanto eu quanto o Saulo vamos trabalhar esse tema e dentro da biografia e com outras ferramentas para que esse propósito seja o mais claro possível e vai te ajudar a fazer escolhas, separar o que é excesso do que é essencial, né? E aí, uma bela oportunidade esse momento agora, porque a gente está vivendo uma conjunção de Júpiter e Saturno desde o final do ano passado, em dezembro do ano passado, 21 de dezembro, e esse ano inteiro de 2021, ele é regido por essa conjunção. E o que é isso, Marina? Eu não sou astrólogo. Então, essa conjunção, ela acontece só a cada 20 anos. E Júpiter e Saturno, juntos, quando eles se juntam, eles favorecem o tema da vocação. Porque Júpiter, ele traz uma energia de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, de expressão. E Saturno, ele dá o contorno, ele dá os limites. Então, desenvolver a vocação nesse ano de conjunção Júpiter-Saturno significa que a gente ainda vai ter a força dos astros, além da força do método, para descobrir e encarnar essa vocação na Terra, ou seja, trazer ela para a matéria. Esse momento que a gente está vivendo agora, ele é bem propício para o estudo, né, e para o aprofundamento, não só para estudar, mas como para materializar a vocação na Terra. Então, aproveitem esse momento oportuno de ir fundo nessa temática. Vou chamar a Saulo para falar dos outros pilares. Pronto, o terceiro pilar, equilibrar sua roda da vida. A gente está falando de roda da vida, não sei se todo mundo aqui viu a aula que eu dei essa semana agora, sobre a roda da vida, né? Aquela aula eu mostrei para vocês a roda da vida que eu trabalho, tá? Que tem 13 áreas, e olha, no curso do Lanterna Biográfica, eu mergulho, a gente vai trabalhar cada uma dessas áreas, tá? Dessas 13, as 13, Saulo, as 13, a gente vai trabalhar todas elas, tá? Todas elas, e já começa no módulo de preparação, você nem vai perceber, mas você já vai estar trabalhando a sua roda da vida. Qual é a ideia da roda da vida, para quem não viu? É o que a Emma falou no depoimento dela sobre o equilíbrio de todas as partes da sua vida, né? Porque você não é só um trabalhador, uma trabalhadora, você não é só mãe de família ou pai de família, você é tudo isso e mais um pouco, né? Então, essa roda da vida, ela te ajuda a mapear todas essas áreas, ok? Seus pensamentos, emoções, comportamentos, sua área profissional, a área financeira, suas finanças, família, sua saúde, tá? Relacionamentos com amigos, amizades, relacionamento amoroso, a tua casa, o ambiente que você vive, os estudos, como é que você está se desenvolvendo, lazer, hobbies, atividades criativas, né? E a parte espiritual também. A gente vai falar de tudo isso, tá? E não é só falar, a gente vai propor exercícios para vocês, né? No curso a gente propõe isso, exercícios muito práticos para vocês irem trabalhando cada área, tá? Então, assim, é impossível, na minha opinião, tá? E na minha experiência, é impossível você não mudar e não ter uma melhora de qualidade de vida trabalhando essa roda da vida com a gente, tá? Ó, Raíssa dizendo, fiz a minha ontem, foi um ótimo exercício. É isso aí, Raíssa, é isso aí. Então, você começou, tá? Você deu o primeiro passo. Naquela aula, era o primeiro passo, né? A gente utilizou a roda da vida como um diagnóstico, como uma ferramenta de diagnóstico. Mas no curso eu vou te ensinar a utilizar essa roda da vida não só para diagnosticar a situação que você está,
mas também para definir a situação para onde você quer ir. Entendeu? Para definir, porque é isso que no coaching a gente faz, né? A gente pega a situação de onde você está, aonde é que você quer ir. Só que um processo de coaching, às vezes, ele é focado numa área só, né? Um processo de coaching normal foca numa área só. Eu até falei no final da aula, não sei se você lembra, para você ver qual seria a sua área alavanca, né? E no processo de coaching normal, geralmente a gente foca só na área alavanca, mas no curso Lanterna Biográfica, você vai definir a área alavanca, mas você vai trabalhar todas elas, tá? Com ferramentas práticas, ok? E eu vou te ensinar, então, não só a diagnosticar, mas a usar essa roda da vida para você criar a realidade que você quer, ok? Pode parecer demais o que eu estou falando aqui, mas acredita aí, eu já fiz. Eu fiz aqui na nossa vida, tá? E eu ajudei meus coaches a fazer, e eles fizeram. Então, esse é o terceiro pilar que a gente trabalha e que ajuda, cara. É um baita de um pilar para você tomar rumo na sua vida, ok? Associado com os dois outros pilares que a Marina mostrou, é impressionante, porque se você trabalhou tua biografia, conhece tua história de vida, encontrou na tua história de vida todos os tesouros que ela tem, se você descobriu teu propósito, tua vocação, as missões que você tem aqui, e você trabalha essa roda da vida, nossa senhora, você está aí com 75% do caminho andado. Eu vou te mostrar agora os próximos 25%, tá? O último pilar. O quarto pilar, gente, é materializar. Porque às vezes a gente tem as ferramentas, a gente vê tudo bonito na nossa cabeça, mas não consegue materializar, não consegue implementar. Aquilo que a Emma falou no depoimento dela, a pessoa que sabe até o que veio fazer, mas ela não sabe como. Ela não sabe como. Tá? Eu trabalho com implementação de estratégia há mais de 20 anos. Okay? Então, o como, a estratégia do como implementar, como materializar, eu vou te ensinar no curso. Legal? Você vai aprender. E eu vou te mostrar agora 3 passos. Tá? São os 3 passos que a gente segue e que funcionam. Porque se você parar para pensar, tudo que existe hoje na matéria criado pelo homem, tá? Criado pelo homem, seguiu esses 3 passos. Ok? O que foi criado por Deus, a gente só agradece que são presentes, né? A gente não sabe como é que ele fez. Mas tudo que foi criado pelo homem, materializado pelo homem, seguiu 3 passos. Ok? Anota aí. O primeiro passo para materializar é visualizar. Ah, volta lá no começo da aula, a gente visualizou de como seria a sua vida, a vida que você quer, a vida que você sonha, o teu sonho sagrado, com rumo. É o primeiro passo, eu falei para você, esse é o primeiro passo para acontecer, é visualizar. Agora, tem gente que fica acreditando, que não sabe aplicar, sei lá, essas leis da atração e acha que é só visualizar, só mentalizar, só pensamento positivo funciona. Não, visualizar é o primeiro passo, tá? É só o primeiro. Tem ainda o segundo e o terceiro. E é nessa ordem, tá, gente? É realmente nessa ordem que acontece. O segundo passo é colocar no papel. Fazer um plano, um projeto estruturado. E isso você vai aprender no Lanterna Biográfica, no curso. Como é que eu coloco no papel da melhor forma para que aconteça. Para que aconteça. Ok? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é colocar no mundo, é implementar. É realmente fazer. Sair fazendo, mas tem gente que sai fazendo sem antes visualizar e sem antes colocar no papel. Aí faz um pouco, faz outra coisa, bota energia para um lado, bota energia para o outro. É o fazedor, né? Tá fazendo, passa o dia e chega no final do dia, ele fez um monte, chega no final da semana, ele está cansado porque ele fez um monte de coisa, mas não saiu do lugar, porque não foi estratégico, não colocou a energia naquele ponto que é do menor esforço, mas a maior eficiência, o maior resultado, o maior impacto com aquela ação focada, tá? É por isso que os 3 passos são importantes. Visualizar, colocar no papel e colocar no mundo, tá bom?
E nesses 3 passos a gente acompanha você no Lanterna Biográfica, ok? O nosso comprometimento é realmente que você encontre seu rumo na vida, que você se transforme, tá? E que você implemente, transforme o mundo ao seu redor, ok? Essa é a nossa motivação. São esses os 4 pilares, gente.